Olá pessoal, vamos então à aula 1. Durante um processo de comunicação, você já reparou como que é o seu comportamento durante a comunicação? Como é que você se comporta? Você é uma pessoa mais agressiva? Você é uma pessoa passiva? Ou você é uma pessoa mais assertiva? Dependendo de como você agir durante esse processo de comunicação, se você for uma pessoa agressiva, você vai ter um retorno. Se você for uma pessoa passiva, a mesma coisa. E o assertivo, que é a nossa missão aqui nesse curso, você vai ter inúmeras vantagens. Vamos então falar um pouquinho de cada um desses comportamentos da comunicação. Vamos falar primeiro do passivo. Quem é a pessoa passiva? A pessoa que tem um comportamento passivo, lembrando que nós não temos um comportamento 100%, você não é 100% passivo o tempo inteiro. Você pode ser, por exemplo, passivo com algumas pessoas ou em determinados locais. Então, o passivo, ele geralmente é uma pessoa oprimida. Ela tem medo sempre de causar discórdia, causar um conflito. Então, ela quase sempre não consegue colocar a opinião dela. Ela sempre esconde a opinião dela. O passivo usa como desculpa, muitas vezes, que ele não quer importunar as pessoas. E quase sempre o passivo ele tem um comportamento de abuso. As pessoas sempre estão abusando do passivo porque ele sempre aceita tudo. Ele é o bonzinho, é o funcionário bonzinho às vezes nas empresas. Fisicamente, como é que é o passivo? O passivo gosta sempre, você pode olhar as unhas do passivo, ele gosta de roer as unhas. É uma pessoa que está sempre estralando os dedos. Quando ele está sentado, por exemplo, ele está sempre mexendo as pernas para cima e para baixo. Ele é muito tímido, fala baixinho, passivo, e ele normalmente também demonstra aqueles risos nervosos que a gente chama. E o passivo ele pode ter também problemas com insônia, porque ele fica às vezes recapitulando durante a noite todo o nervosismo que ele passou durante aquele dia. E tudo que ele poderia ter feito e não fez. Então o passivo muitas vezes ele tem essa questão física que acontece com ele. Quais são as consequências de você ser um passivo? Primeiro, você é uma pessoa cheia de ressentimentos e rancores. Você guarda muita coisa para você. Outro ponto é que o passivo ele sofre demais por conta dessa situação. E alguns sintomas que podem acontecer um pouco mais graves, digamos, é até mesmo a depressão. A depressão é o mal do século. Recentemente eu vi uma pesquisa, uma pesquisa de medicina, que dizia o seguinte, que o número de pessoas morrendo por doenças consideradas crônicas, ele vem diminuindo. Agora, o número de suicídios vem aumentando. E por quê? Por conta de depressão. Analise, quantas pessoas morreram, que você conhece nos últimos tempos, por conta de depressão. Aí você fala, Ricardo, ninguém morreu por depressão. Mas você conheceu alguém, às vezes, que morreu por uso de drogas. E às vezes a depressão leva às drogas. Enfim, as drogas, o próprio suicídio. Então, ser uma pessoa passiva definitivamente não faz bem para você. Vamos falar então do agressivo agora. Primeira coisa que eu gostaria de falar do agressivo. O agressivo, eu seria mentiroso para vocês aqui se eu colocasse assim, o agressivo nunca consegue o que ele quer. Mas não é verdade. Muitas vezes o agressivo ele consegue o que ele quer. Por conta do próprio nome desse tipo de comportamento. Ele é agressivo, ele impõe, manipula e ele vai sempre tentar conseguir o que ele quer. O agressivo, como é que ele se comporta? Normalmente ele gosta muito de gritar, falar alto. Ele tem um comportamento que particularmente eu não gosto muito, que é o de interromper as pessoas. Às vezes a pessoa está concluindo um raciocínio e o agressivo vem e corta a pessoa no meio. Ele quer colocar a opinião dele de tudo que é jeito. Principalmente, ele corta quando não concorda com a pessoa. Ele também costuma se exceder quando está falando. Sabe aquela pessoa que fala demais? Ele esquece que as pessoas têm que almoçar, tem outros compromissos, e fala demais, e muitas vezes sem conteúdo, o agressivo. Então, perde a noção do tempo. E sempre ele manifesta verbalmente ou até fisicamente o desprezo, aquilo que ele não concorda.
Então ele faz olhares de deboche, faz não com a cabeça, fica apontando. Ele sempre tem um olhar de desprezo ou de desdém. O agressivo, ele tem como justificativo por esse comportamento, às vezes, ele diz o seguinte: nesse mundo nós estamos aqui para ser lobo ou ser cordeiro, e nesse caso eu prefiro ser lobo. É o que ele diz. E ele diz o seguinte, que só existem pessoas, um ditado muito comum, agressivo, porque tem pessoas fracas. E ele sempre trata pessoas como imbecis, como ele usa como idiotas, ele usa termos bastante fortes para dizer que a opinião dele é sempre a melhor. Agora sim, vamos falar do comportamento que é a nossa meta nesse curso, que é o comportamento assertivo. Essa é o modelo de comunicação que você deve procurar. Como o próprio nome está dizendo, assertivo é o comportamento certo, apesar desse certo ser com C, e o assertivo com S. Mas um assertivo é aquela pessoa que consegue colocar o que ela pensa sem ferir o sentimento da outra pessoa. Ela não se coloca superior a outra pessoa e também não se coloca inferior. É uma pessoa confiante e decidida e com certeza realista. Digamos que o assertivo, ele é um excelente negociador. Coisas que nós vamos ver também nas próximas aulas do curso. Nós vamos falar de negociação. A justificativa do assertivo. Por que ele fala que ele é assertivo? Por que ele tem que ser assertivo? Porque as pessoas têm sentimentos, ele se preocupa com sentimentos. É uma pessoa que fala a verdade, mas se preocupa em não ofender o próximo. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês estejam aproveitando nossos textos adicionais e principalmente nossa tutoria online. Até a próxima aula.